Olá, eu sou a aluna Daiane Lacerda, do 9º período do curso de Direito. Irei abordar um seminário cujo tema é Controle de Convencionalidade na disciplina de Direito Internacional Público. Irei falar um pouco agora sobre a introdução que eu entendi. E a Constituição, ela é a lei suprema do Estado, pois nela se acham as normas fundamentais e nisso se notará sua superioridade em relação às demais normas jurídicas. O princípio da dignidade humana, previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, fixou novo paradigma hermenêutico na questão dos direitos humanos, em sintonia com a tendência internacional de aperfeiçoamento dos mecanismos de proteção de grupos sociais com vulnerabilidade socioeconômica. O novo modelo de constitucionalismo contemporâneo baseia-se na internacionalização dos direitos humanos e na constitucionalização do direito internacional. Com a globalização, multiplicaram-se os tratados internacionais para proteção de pessoa humana, os quais foram incorporados ao direito interno dos países signatários. Para você entender mais sobre o controle de convencionalidade, é necessário antes compreender o controle de constitucionalidade. Ademais, como os dois seguem premissas técnicas similares, com algumas variações. Ao se aprender sobre um, o outro está apenas a alguns tópicos. Segundo o professor Rafael de Lazari, as lógicas entre os controles são muito parecidas. A diferença é que no controle de constitucionalidade, as leis e os atos normativos são analisados em face da Constituição Federal. No que se refere à análise de leis e atos para controle de convencionalidade, esta é feita com base em um tratado internacional sobre direitos humanos. Ademais, irei relatar qual a função do controle de convencionalidade. O controle de convencionalidade tem por lógica aferir se as leis e os atos normativos ofendem ou não algum tratado internacional que verse sobre direitos humanos. Cumpre frisar que o juízo de convencionalidade não possui o condão de revogar tecnicamente a lei, todavia tem o efeito de paralisar o seu efeito prático. Em julgamento notório, a Corte Interamericana de Direitos Humanos definiu que a norma considerada inconvencional carece de efeitos jurídicos à luz do Pacto de São José da Costa Rica. A Organização dos Estados Americanos e o controle de convencionalidade. O controle de convencionalidade no sistema interamericano do qual o Brasil é parte, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, OEA, foi citado pela primeira vez em setembro de 2006. No caso de repercussão mundial conhecido como Almonacid Aureliano e outros versus Chile, foi graças ao caso mundialmente famoso que a convencionalidade foi expandida na América. Além disso, irei retratar sobre quem realiza o controle de convencionalidade. O controle de convencionalidade também pode ser realizado por outros órgãos que integrem a estrutura da administração pública direta e indireta, de modo que não é um controle exclusivamente jurisdicional. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados ou do Senado, por exemplo, da mesma forma que pode entender pela inconstitucionalidade de uma lei, pode entender também por sua inconvencionalidade. Neste último caso, se ela ferir Tratado Internacional de Direitos Humanos. Neste caso, é possível afirmar que o controle de convencionalidade não é exclusivamente jurisdicional, reitera de Lazari. O controle jurisdicional de convencionalidade é o mais comum de acontecer e pode ser realizado pelo Poder Judiciário em duas formas, difusa e concentrada.
O controle difuso é aquele realizado difusamente por todos os órgãos do Poder Judiciário, inserido em um processo constitucional subjetivo e que não tenha como causa a solicitação específica de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, convencionalidade ou inconvencionalidade, afirma de Lazari. Como funciona o controle de convencionalidade no Brasil? No controle pela forma concentrada, a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, convencionalidade ou inconvencionalidade, aparece de forma direta e com esse fim específico, tratando-se da ação de processo constitucional, objetivo, por meio de ações manejadas especificamente com esse fim. Este controle, no âmbito federal, será realizado pelo Supremo Tribunal Federal. No Brasil, com a Emenda Constitucional 45/2004, que acrescentou o inciso 3º ao artigo 5º da Constituição Federal, surgiram 2 níveis hierárquicos distintos de tratados sobre direitos humanos. Referido dispositivo estabeleceu que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. E, por fim, irei abordar sobre jurisprudência envolvendo o controle de convencionalidade. No dia 3 de dezembro de 2003, o Pleno do Supremo Tribunal Federal reconheceu que os tratados de direitos humanos valem mais do que lei ordinária. Estavam em pauta a tese do ministro Gilmar Mendes, que defendia o valor supralegal dos tratados de direitos humanos, e a tese do ministro Celso de Mello, que sustentava o valor constitucional desses tratados. A primeira tese venceu, a segunda por 5 votos a 4. Assim, de acordo com o artigo 5º, inciso 3º da Constituição Federal, se um tratado de direitos humanos for aprovado pelas 2 casas legislativas com quórum qualificado e ratificado pelo Presidente da República, terá valor de emenda constitucional. Os demais tratados vigentes no Brasil terão valor supralegal, ou seja, valerão mais que lei e menos que a Constituição. Referências bibliográficas. Capês Fernando, Controvérsias Jurídicas sobre os controles de constitucionalidade e de convencionalidade. LFG, Equipe, compreenda o que é o controle de convencionalidade, o que é e como funciona. Direito Net Equipe, controle de convencionalidade. Silva José Afonso, curso de Direito Constitucional. Ribas, Ana Carolina, Lucas Carli Cavacin, Sistema Interamericano de Direitos Humanos e Controle de Convencionalidade. Cassado Trindade, Tratado de Direito Internacional de Direitos Humanos.